atacá-lo. E nesse ataque que Josafá seria alvo desse ataque, deixa eu só apagar aqui. Nesse ataque que ele seria alvo, ele teve medo. Por que ele teve medo? Porque ele falou, literalmente para todos aqui, que ele falou assim, ó, ele fala os motivos do medo aqui dele, deixa eu só ver onde que ele fala os motivos do medo aqui dele. Em algum lugar aqui ele fala os motivos do medo dele, que eu não estou me lembrando aqui agora, mas logo eu falo, é melhor falar do que eu ficar lá mostrando onde está. Ele teve medo por quê? Porque ele disse, o meu exército é infinitamente menor do que o exército que vem me atacar. Então ele teve medo. Então eu preciso dizer para você, você pode ter medo. Uau, que incrível! Eu posso ter medo? Sim, você pode ter medo. Só que olha que interessante, ele teve medo e ele fez uma coisa que poucas vezes nós fazemos quando temos medo. Ele foi buscar ao Senhor. Com o quê? Pedindo para o Senhor o quê? Uma estratégia. Porque ele falou, Senhor, eu serei atacado, Israel será atacado. O que eu devo fazer? E aí veio a estratégia que ele teve. Qual é a estratégia dele? Ele fez algumas etapas para essa estratégia, que está dentro ainda do medo, tá? Porque esse é o ponto. Muitas vezes a gente tem medo e a gente não faz nada. Só que ele teve uma estratégia para poder entender o que ele deveria fazer, mesmo tendo medo. Então, a estratégia dele foi uma. São três coisas que ele fez para essa estratégia. Primeira delas, ele proclamou um jejum. Então, não só ele jejuou, mas como ele era rei, ele falou assim, ó, vamos entrar em jejum, porque eu preciso ouvir a Deus. Então, veja só, são duas coisas distintas. A gente sempre fala para vocês que quando nós estamos em batalha, em guerra, a gente não jejua. Ótimo, tá certo? Certo, desde que você tenha uma estratégia já de Deus. Porque Josafá não tinha uma estratégia de Deus. Então, o que ele fez? Ele falou, Senhor, eu não posso entrar na batalha sem saber o que fazer. Eu estou perdido, estou com medo. O que eu faço? Então, ele apregou um jejum para que Deus falasse com ele, não para que ele guerreasse em jejum. Entende? Ele precisava ouvir de Deus a estratégia. Então, ele apregou o jejum para todos ouvirem de Deus, para que ele pudesse ouvir de Deus ele como rei. Mas ele falou, se todos nós entrarmos em jejum, Deus vai falar conosco. E ele entendeu que o Espírito de Deus poderia se manifestar em qualquer lugar. Porque para ele, o povo de Israel sempre foi o povo escolhido. Então, primeiro ponto, ele, tendo medo, ele usou três coisas que ele fez, três coisinhas que ele fez, são três estratégias dele, que ele teve, tendo medo. Proclamou o jejum para ter a estratégia. Segundo, aí esse ponto eu acredito que pouquíssimas, mas menos ainda fazem. Ele o quê? Ele se humilhou. Porque ele foi lá na frente do povo dele como um todo e na frente de Deus, e ele falou assim, não temos força. Ele fala aqui, ó, tá no versículo 5 isso aqui, ó. Josafá pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, em frente de todo mundo, um rei se levanta na frente de todo mundo e fala na frente da congregação de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio, olha isso, gente. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos e todos os povos? Na tua mão está a força, o poder e quem possa resistir. Porventura, ao nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel e não te desse a posteridade para sempre? E aí ele vai falando assim, e aí ele pede lá no 9, não vai nos livrar? E ele fala que o povo, que ele é pequeno. Então, o que ele fez? Ele mostrou a vulnerabilidade dele. Ele escancarou o peito dele. E ele pediu para Deus na frente de todo Israel: eu estou com medo. Praticamente ele disse isso. Eu estou com medo. Ele era líder. Você aí, o que diria se você visse o teu líder dizendo que está com medo? Você ia topar o desafio junto com ele, falar, não, estamos aqui, estamos juntos, ó, homem a homem, ombro a ombro, me dá aqui sua mão, vamos junto. Eu ia falar assim, ah, eu sabia lá, fraco, julgamento total, fraco lá, tá vendo?
Não é tão forte assim. Ela não é tão forte assim. É fraco. Gente, todo líder, ele é um homem antes de tudo. Ele é uma mulher antes de tudo. E ele tem todas as emoções que você tem. Então, todos nós temos o direito de termos medo. A questão é como vamos lidar com isso. Como vamos lidar com essa insegurança que muitas vezes vem nos assolar. Então, o ponto é esse. Você pode ter medo. Só que o ponto é, você pode também, às vezes, ser vulnerável. E não ser orgulhoso. Hã? E dizer assim, eu estou com medo, mas ninguém pode saber. Ninguém pode saber. Porque se eu falar que eu estou com medo para minha empresa, para minha equipe, para minha igreja, sei lá, para qualquer coisa que seja, que vão pensar de mim? Isso é orgulho. Orgulho e dos grandes. Então, nós precisamos ter coragem para realmente fazer o que tem que ser feito e dizer, gente, eu estou com medo, mas pai, eu estou com medo. Se você não quer dizer para os seus líderes, você fala, Senhor, eu estou com medo. O que vamos fazer? Então, ele fez o jejum, mesmo com medo, e ele mostrou a sua vulnerabilidade para Deus diante de todo mundo. E o terceiro ponto que ele fez, ele foi buscar em Deus, ou seja, ele foi orar. Ele foi buscar no Senhor aquilo que ele precisava de revelação, porque ele precisava simplesmente ter uma revelação. O líder, ele só busca aquele que ele realmente sabe que vai trazer solução para ele. Então, ao orar, ele disse assim, eu não sei o que fazer, mas eu tenho certeza que Deus vai saber e ele vai me revelar. Então, essa certeza de conexão com Deus, você como líder, você precisa ter. Você não pode mais ter incerteza de achar que você é pequenininho, que você é pequenininha e que Deus só vai falar com o teu líder, mas não vai falar com você. Você não pode achar que porque você tem medo, alguém tem que vir e falar para você o que você tem que fazer. Você vai ter que ir lá buscar nos pés do Senhor e dizer para ele, Senhor, eu preciso de um sinal, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma revelação, eu preciso. E Deus vai te revelar. Só que vamos lá, segue comigo. Então, o primeiro ponto, são 6 etapas, tá? A primeira etapa é essa do medo, e ele trouxe 3 estratégias que ele fez mesmo com medo. Segunda etapa, o que ele fez? Ele aguardou em Deus. Ele aguardou o quê? O kairós de Deus. No verso 14, ele fala o seguinte, quando ele fala no verso 14, é depois de um tempo que ele realmente aguarda, ele ora e ele vai aguardar em Deus. E no verso 14 vem o quê? A resposta de Deus. Veio o quê? E fala assim, ó, e veio, no verso 14 começa assim, ó, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. Então, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Então, ele esperou em Deus até que alguém se levantasse em profecia. Porque o Espírito do Senhor chegou no meio da congregação e usou uma pessoa. Uma pessoa. E uma pessoa foi levantada e levantou a voz e entregou uma profecia para ele. Você entende a grandeza disso? Porque ele era rei. E Jaziel, ele fala aqui até mesmo quem eram os pais dele, mas não fala se ele tinha algum tipo de título. Não fala se ele era um nobre. Não fala se ele era um plebeu. Só fala que ele tinha pais. Ele fala aqui, ó, era filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Ele era um levita. É a única coisa que fala. Da tribo de Levi. Quem era levita era da tribo de Levi. Cuidava do templo. Então, ou seja, ele tinha algumas atribuições, mas ele não era nobre. Ele era da tribo de Levi. E a tribo de Levi era quem cuidava do templo. Então, o que Deus fez aqui foi levantar um homem que tinha a autoridade do templo do Senhor para que ele pudesse saber, veio de Deus. Porque se ele traz a revelação através de qualquer outro plebeu neste momento,
talvez o rei não aceitaria a profecia, mas veio diretamente de um homem de Deus. Então, olha só, você vai precisar saber ouvir, porque Deus vai revelar através de você, através de algum profeta, aquilo que você precisa ouvir. E você precisa acreditar que aquilo vem do Senhor. Porque a palavra de Deus, em alguns momentos, fala: julgai a profecia. Você não pode julgar o profeta, mas você tem que julgar a profecia. Isso é fato, todos nós precisamos julgar a profecia. Nós não podemos aceitar todas as profecias como sendo verdadeiras. A gente precisa julgar a profecia e pedir para Deus falar conosco também. Porque a primeira pessoa que Deus fala é com a gente. E depois ele manda alguém para poder confirmar aquilo que está no seu coração. Mas nesse momento, ele precisava de um sinal claro, porque ele estava com medo. O medo ainda não tinha acabado, ele não tinha saído do medo ainda, ele ainda estava com medo. Lembre-se disso. Ele ainda estava com medo, mas ele precisava ouvir alguém falar com ele, ele precisava ouvir a Deus. E Deus usou um homem. Então, entendam isso. Muitas vezes a gente fica esperando que Deus fale conosco através de palavra, através da oração, através da revelação com a gente, e ele vai usar homens. Ele vai usar pessoas para dizer para você: você está atrasado no tempo, você está adiantado no tempo, você está com medo, você precisa de coragem, você precisa pôr o pé que Deus põe no chão, você precisa acreditar. Enfim, ele vai usar pessoas para poder falar para você aquilo que Deus está mandando te falar. A questão é que você precisa dar os próximos passos. Acreditar primeiro que veio de Deus. Depois disso, tem o terceiro passo. A terceira etapa, o que ele fez? Ele ouviu, e ele obedeceu ao profeta. Versículo 15 até o 17 fala isso para a gente. Ele fala assim, e disse, né, que aí é Josiel falando: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Lá na frente, no 17, ele fala assim: neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Gente, estamos em guerra. Vem um cara, se levanta no meio da multidão. É um homem de Deus? Sim, é um homem de Deus. Mas ele se levanta e fala assim: ó, vai lá, só toma posição. Você nem vai precisar guerrear, você vai ganhar essa guerra. Você vai acreditar? Só que ele acreditou. Só que o rei acreditou. Entende? Então, olha só, às vezes a gente é muito romântico, né? E fala assim: ah, mas é fácil acreditar. Põe isso no lugar do cara. Se é um rei, tem toda uma população nas suas mãos. Tem um povo inteiro que depende de você. A sua decisão pode matar todo mundo ou pode salvar todo mundo. E aí você está com medo. E aí vem um cara e fala assim: ó, Deus falou que você pode ir, colocar todo o seu exército ali na frente e ficar olhando que ele vai entregar, a batalha vai ser sua. Gente, isso é fé, isso é acreditar, isso é o que ele espera de todos nós. Tenha medo, faça o que tem que ser feito, me chama para a batalha, Deus fala, me chama para eu poder guerrear por você. Só que acredita nas minhas palavras, porque eu vou te mandar profetas falar com você. Acredita nas minhas palavras. E aqui, o rei simplesmente acreditou. Josafá acreditou. Então, nós precisamos entender que nós vamos receber as palavras, só que o ponto é, nós precisamos acreditar. E o acreditar aqui significa que ele fez aquilo que o profeta falou. Quantas profecias, aí agora vai a pergunta. Quantas profecias você já recebeu para você fazer algo e você ainda não fez? Quantas? Quantas profecias você já recebeu que Deus está dizendo para você não faça e você fez? Eu escutei uma vez uma palavra de um grande homem, alguns aqui de vocês conhecem, que é o apóstolo Elder Bastos, e ele diz assim, me ajuda aí, Flávio,
Uma desobediência. Como é que ele fala? Uma obediência Uma obediência tardia é uma desobediência completa. completa. Uma obediência tardia é uma desobediência completa. Gente, se Deus falar com você hoje, faça, e você fizer amanhã, quantos por cento você já desobedeceu a Deus? 100%. Porque se ele falou para você fazer hoje, e você não fizer hoje, já foi, meu amigo. Perdeu o playboy. Você já desobedeceu. E você já está em desobediência. E se você quiser saber o que é as consequências da desobediência, vai lá em Deuteronômio, capítulo 29, no 28, na parte, depois do 15º, 16º versículo, vai ver as consequências da desobediência do povo de Israel, que ela serve para nós até hoje. As consequências de quem desobedece a Deus. Está tudo ali, Deuteronômio 28, Deuteronômio 29, alguma coisa assim. Deuteronômio 28 e 29, lê os dois capítulos, você vai ver as bênçãos e você vai ver as consequências da desobediência ali. Ou seja, o que Deus quer de nós é que a gente, sim, obedeça, porque Ele levanta homens para falar conosco. Ele levanta homens para falar conosco. E o ponto é, às vezes nós ouvimos e duvidamos. Lá no nosso coração a gente duvida. Porque a gente não faz. Ou se faz, faz tardiamente. E fazer tardiamente, nós também perdemos a bênção da obediência. Então, preste atenção. Ele foi um exemplo, porque ele escutou e ele fez. Ele foi lá e ele fez. E aí tem o quarto ponto, porque depois que ele faz, ele foi lá, e aí é o 20. Ou 20 não, ele tem aqui antes do 20. Ele aqui, tarará, com o rosto em terra, ajudaram, adoraram. Ele adorou e tudo mais. Mas veja só, lá no 25, no B, já aconteceu. Porque ele foi, ele fez, e a hora que ele chegou lá em cima, ele encontrou os dois exércitos que vieram contra ele, todos mortos. Os dois exércitos que estavam contra ele, todos os soldados estavam mortos. Ele não precisou guerrear. Milagrosamente estavam lá. Por quê? Porque Deus, aqui fala que Deus desbaratou eles. E aqui no verso 25 fala exatamente o que aconteceu com ele. Na parte B. Depois que ele obedeceu, que ele foi, que ele viu o que aconteceu, ele recebeu a recompensa. A parte B fala assim: 3 dias saquearam o despojo porque era muito. 3 dias eles ficaram tirando os despojos, ou seja, recolhendo os tesouros dos exércitos que estavam mortos. Qual espada ele levantou? Nenhuma. Então, digo para vocês, muitas vezes Deus te revela aquilo que ele vai fazer por você, só que por você não acreditar, olha só o que eu vou te dizer, por você não acreditar, você não vê a recompensa, porque você não vê o milagre, porque você não foi, você não fez. Então, quando a gente fala, põe o pé que Deus põe o chão, é isso. Se você não fizer, jamais você vai ver o milagre acontecer. Jamais você vai receber a recompensa por aquilo que Deus iria fazer por você. E aí é uma das consequências da desobediência. Você jamais vai receber aquela bênção. Ela vai para onde? Para o abismo. Pois é. E aí vocês ficam reclamando, mas não acontece. Não acontece comigo. Por que só comigo, Deus? Porque quando ele manda alguém falar com você, você não faz. E aí você não vê o milagre. Simples assim. Simples assim. Porque o milagre só acontece para aqueles que obedecem, para aqueles que vão e fazem. Porque o profeta ele se levantou porque Deus mandou falar. E se Deus mandou falar, é para você ir lá e julgar a profecia primeiro. Deus revela para você, faça. Porque aqui fala, ó, porque Josafá, antes de ir lá para cima, ver o exército, ele orou, ele prostrou o rosto em terra, e todo Judá e os moradores, está aqui no 18, ó. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Então eles
adoraram ao Senhor, agradecendo a vitória antes de ver, antes de acontecer. Quantos de nós agradecemos por algo que ainda não vimos acontecer? Você tem uma palavra, uma promessa de prosperidade, uma promessa de uma bênção muito grande. E aí, ao invés de você agradecer, você fica murmurando. Mas tinha que ser assim. Mas por que comigo? Ele não. Ele levou todo Israel para agradecer uma vitória que ele não tinha conquistado ainda. Olha isso. Segura essa. Porque ele agradeceu a Deus antes de subir no monte. Porque antes aqui, ó, no 17, está só escrito assim, ó, que ainda é a palavra profética de Jaziel. A palavra profética fala assim, ó, não temais, nem vos assusteis. Amanhã, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Entende? Entende aqui que você precisa agradecer a vitória que você ainda nem teve. Só com a palavra profética. E às vezes a gente não agradece. E a gente não adora. E a gente não louva. A gente só reclama. E a gente só espera. Espera que Deus mande mais um profeta. Espera que Deus mande mais um sinal. Ou espera que Deus fale comigo mais uma vez. Ou às vezes até, sei lá, tenta, mas não vai. Sei lá. Enfim. O negócio é que as palavras proféticas, elas vêm. Só que nós precisamos fazer a nossa parte. A nossa parte. Deus fez a dele. Só que pensa só pensa. Você acha que realmente, se ele não tivesse ido e colocado o exército dele lá onde Deus mandou, ele teria visto o milagre? Teria acontecido? Não, provavelmente não. Provavelmente ele não teria visto o milagre. Sequer, talvez, o milagre teria acontecido se ele tivesse duvidado. E pode ser que a gente teria visto uma grande carnificina, chacina contra o povo de Israel. Então, meus queridos, nós precisamos entender só isso, que isso, se você só entender isso na sua vida e seguir só essa parte, eu já vou ficar satisfeito. Se você seguir todas, eu vou ficar muito satisfeito. Porque, assim, Deus, ele está precisando de gente que acredite nele. Simples assim. Que confie nele, que acredite nos seus profetas, porque ainda existe profeta nessa terra. Ainda existe. Hoje vocês viram a manifestação profética dentro desse lugar, dentro dessa sala de Zoom. Ainda existe profeta nessa terra. Deus usa os homens que ainda estão nessa terra em profecia para poder entregar aquilo que ele quer para você. A questão é, será que você acreditou? Será que você vai fazer aquilo que Deus te mandou, aquilo que Deus te entregou? Ou será que você vai esperar uma próxima palavra profética? Ou será que você vai esperar qualquer outra coisa? Enfim, não sei. Eu só sei que você precisa fazer. Porque você só vai ver o milagre se você fizer. E você só vai receber a recompensa que ele recebeu aqui no 25, 3 dias levantando despojos, ou seja, recebendo riqueza, 3 dias, que fala, era muito. Eles falam, tomaram para si mais do que podiam levar, porque era muito. Mais do que podiam levar. 3 dias indo lá, pegando, lá, ficando rico. Por quê? Porque Deus entrou com providência. Quinta etapa da vitória. Celebrou com danças ao Senhor e com danças, louvores. Vamos lá para o verso 28. Fala assim, ó. Aí depois que ele já pegou, tão rico, viram que estavam salvos, vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Ou seja, eles foram aonde celebrar? Na casa do Senhor, eles foram agradecer a Deus. Gente, eu quero que vocês entendam. Por que Deus escolheu o povo de Israel para ser o povo escolhido dele? Não é à toa. É porque tudo o que acontece com eles, eles agradecem a Deus. Eles tiveram uma vitória, eles ficaram ricos e eles agradeceram a Deus, foram para a casa do Senhor.
E o que eles faziam na casa do Senhor? Eles adoravam e eles ofertavam, eles dizimavam, eles faziam o quê? Eles entregavam aquilo que eles tinham recebido. É simples assim. Adorar é isso, gente. Adorar não é só você ficar, oh, meu Deus, oh, aleluia, graças a Deus. É não, você ir lá e falar assim, Deus, você me entregou isso, está aqui, ó. Estou te entregando de volta aquilo que é teu. Então, esse povo sabe honrar a Deus com tudo, inclusive com as suas finanças. Por quê? Porque com as finanças vem a prosperidade. E aqui ele está falando de prosperidade. Quando ele fala que eles foram para a casa do Senhor, ir para a casa do Senhor é para fazer o quê? Para adorar. E vai adorar como? Entregando aquilo que receberam, como dízimo e como oferta. Eles eram ofertantes e primiciantes. Isso era o povo de Israel que eles faziam. Então, volta da guerra, vai primeiro na casa do Senhor para que eles possam ter o quê? Santificar aquilo que eles ganharam na batalha. Esse é o conceito. Então, para santificar, eles vão lá, entrega para o sacerdote, dá o dízimo, entrega para ele as primícias e fala, abençoa o que a gente conquistou. E o sacerdote abençoava. Como que era a primícia? O homem ia, vivia de colheita, pegava os primeiros frutos, muitas vezes até frutos verdes, levava para o sacerdote e falava assim, aqui está a minha primícia. O sacerdote abençoava o resto da colheita dele. Isso é primícia. Então, ele ia lá e eles entregavam isso para o Senhor, para que eles pudessem abençoar. Então, eles celebravam, e isso era uma celebração, com harpas, alaúdes, que eles falam, que eu nem sei o que instrumento é esse, eu fico curioso para saber que instrumento é esse, se ele é de sopro, se ele é de corda, eu realmente não sei, mas eu tenho uma curiosidade tremenda para saber, porque em muitos lugares fala de alaúde, harpas e trombetas. Então, eles realmente celebravam, e olha, eu vou falar para vocês, quem já teve, tem algumas pessoas aqui que vão para Jerusalém com a gente, e vocês vão conhecer, que é uma das etapas da nossa viagem, é viver um Shabat, um verdadeiro, a entrada de um Shabat lá em Israel, que é a entrada do Shabat, que é o dia santo deles. Eles fazem uma entrada do Shabat e vocês vão ver a festa que é a entrada de um Shabat. Com música, com dança, com muita comida, muita fartura, muita alegria. Alaúde é um instrumento de corda. Não faço ideia de que instrumento que é. Não é parecido com harpa, deve ser, sei lá. Mas um alaúde, é um instrumento de corda. Então, esse povo é muito festeiro. O judeu é festeiro. Por quê? Ele agradece a Deus por tudo que ele tem recebido. Então, aqui, você, quando tem uma bênção financeira, você celebra da mesma forma? Ou você já está esperando assim, já falando, não, bora lá que nós temos que faturar mais, bora lá que nós temos que ganhar mais dinheiro, bora lá porque a gente tem que trabalhar mais. Gente, a etapa de usufruir, ela não pode ser negligenciada. E o que Deus quer de nós é que a gente descanse. Senão ele não tinha criado o Shabat, gente. O Shabat, ele é uma etapa prioritária na vida de um homem e de uma mulher. Descansar. É fundamental para nós o descanso. O que você quer, meu bem? Procurar o livro do... Tá, vou tocar. A Flávia está aqui procurando alguma coisa. Não, eu estou querendo saber o que é. Então, ou seja, nós não podemos negligenciar essa etapa. É importante para nós trabalharmos? Claro que é, sempre foi. E Deus fala, 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. E esse descanso é para quê? Para você poder, né, ter um momento de adoração, ter um momento de você realmente cuidar da família, ficar em casa e descansar, de fato, descansar. E esse descanso é para você usufruir aquilo que você ganhou durante os 6 dias. Então, nós precisamos descansar. Quando nós negligenciamos o descanso, o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma, tudo fica em desalinhamento. Então, cuidem, porque é fundamental o descanso para todos nós. E a celebração durante o descanso é fundamental. 6º e último, a última etapa da vitória, porque para mim isso é uma vitória tremenda, tudo que aconteceu com Josafá e pode acontecer conosco. Aqui ele fala no verso 30, se eu não me engano, isso, no verso 30. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso sobre todos os lados. Olha só que interessante que Deus me revelou aqui.
Se você olhar aqui o verso 29, antes da paz chegar, acontece algo incrível. No verso 29, ele fala assim, ó, veio da parte de Deus o que? O terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Olha só que loucura. O que o rei tinha? O que o rei tinha no começo de tudo? Qual foi a primeira coisa que ele teve? Escreve para mim aqui no chat. Deixa eu ver se vocês estão ligados. O que ele teve primeiro? Deixa eu botar a bateria enquanto vocês escrevem aqui. Medo, 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 medo. Olha só. Perfeito. Aqui vai a revelação que Deus me entregou. Quando a gente tem medo e a gente confia nos profetas e a gente faz aquilo que nós temos que fazer, Deus reverte o nosso medo em terror. Sabe para quem? Para os outros, não para nós. Ok? Então, ou seja, ele tirou aqui e fala exatamente isso. Deus semeou, praticamente semeou, porque ele falou, veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquela terra ao redor. E assim o reino de Josafá teve paz, porque lhes dera repouso sobre todos os lados. Todo mundo ficou com medo e depois com medo do que aconteceria com eles por causa do que Deus fez contra os outros exércitos. Então, se você tem medo, mas se você seguir esses passos e realmente fizer aquilo que Deus está te entregando através dos profetas, o seu medo vai se transformar em terror na vida daqueles que não gostam de você, alguma coisa. Enfim, ele transforma em terror, mas longe de você, para que você tenha paz. Ele pode transformar a vida de outras pessoas muito mal, somente para te defender. A partir do momento que você acredita e confia nele e segue aquilo que você recebe de Deus e aquilo que as pessoas oferecem para você. Lembre-se disso, nós temos 6 etapas. Primeira delas, você pode ter medo. Faz o quê? Faz as três atitudes que ele teve. Proclamar o jejum, então jejuar faz parte do nosso dia a dia. Pode se humilhar, pode ser vulnerável, entendeu? Mas ser vulnerável para Deus e para as pessoas que estão perto de você, que podem te ajudar. Porque, veja bem, todos estavam em jejum, não esqueçam disso. Você não vai falar para qualquer orelha seca, não, que você está passando mal, que você não está bem, entendeu? Você tem que falar para alguém que está jejuando com você, que está na batalha contigo, entendeu? Que está aqui, ó, skin the game, pele com pele. Não vai sair falando para qualquer um aí, não, que você não está bem. Aí realmente está errado. Mas, ó, skin the game, tá comigo? Vamos jejuar junto? Bora lá? Aqui é o lugar para isso, entendeu? Tô passando mal, tô passando uma necessidade, tô com um problema. Preciso jejuar, vou entrar em jejum. Tem alguém que quer entrar em jejum comigo? Pela minha causa? Eu posso lhe afirmar que se alguém aqui, dentro do grupo, fizer um pedido desse, eu preciso entrar no jejum, para poder, porque eu estou com um problema. Eu tenho convicção de que muitas pessoas vão se levantar e falar, eu estou contigo nesse seu jejum e vou interceder por você. Nós fizemos isso pela vida de Samuel, quando ele teve necessidade. Entendeu? Muitas pessoas aqui jejuaram por ele. Por que não? Por que não fazer novamente? Isso é igreja, gente. Então, essa é a estratégia. Primeiro, pode ter medo, faz as 3 coisas, entre em jejum, se humilha ou seja vulnerável com as pessoas que estão skin the game com você, ore, vá buscar o Senhor. Aí depois você vai fazer o quê? Aguardar em Deus, ouvir e obedecer. Depois que você ouve e obedece, aí sim você vai poder receber a recompensa, celebrar e saber que você vai receber a paz. Porque o seu terror, o seu medo, vai ser o medo dos outros para que você tenha paz. Amém? Se Deus falou com você, assim como falou comigo, eu quero te dizer que Deus vai fazer contigo, com vocês, a mesma coisa que fez com Josafá. Transformar o teu medo em paz. Transformar as suas incertezas em alegria. Permitir que você tenha momentos de celebração. Você só precisa fazer e acreditar.
Porque tem etapas, gente, e em todas as vezes nós vamos ver isso acontecer. Tem etapas que tem etapas que são necessárias que nós realmente precisamos fazer. Então, o ato de você fazer, de colocar em prática aquilo que você ouve, é fundamental. Não espere mais para fazer aquilo que você ouviu. Se você ouviu algo hoje ainda, nessa noite, que alguém te trouxe como palavra nas salas proféticas que nós tivemos hoje, eu te dou um recado e um conselho muito grande. Faça a sua parte. Que Deus fez a dele. Levantou mulheres, homens, para poder vir e falar com você. Ok? Ok? A Fernanda já respondeu aqui a Milk. Ok, celebrar. Então, queridos, eu quero orar por vocês, para a gente poder encerrar. E quero agradecer por vocês estarem aqui. Quero pedir para que vocês realmente meditem nessa palavra, porque o que Deus fala para nós, olha, gente, é que a palavra precisa ser meditada. Todas as vezes que a gente fala de meditação, é quando você, de fato, ouve e revisita ela, revisita a palavra. Então, se fez sentido para você, se hoje Deus falou com você, revisite essa palavra durante a semana, para que você possa permitir que Deus fale com você. Porque Deus tem várias formas de falar conosco. E uma delas é quando a maioria delas é nos sentimentos, né? Eu falo que é falar porque é o meu jeito de ouvir, né? Eu ouço Deus, Deus fala comigo. Então, eu sou auditivo. Mas é o jeito que Deus tem de se comunicar conosco. Ele tem vários jeitos. E a maioria deles está nos sentidos, principalmente nos 5 sentidos. Tato, olfato, visão, audição e paladar. Então, muitos de nós Deus se comunica com nós através desses 5 sentidos que nós temos. E principalmente na mente. Ele vai falar na sua mente. Ele não vai falar audivelmente, às vezes ele não vai ver, você não vai ver visualmente, mas você vai ter visões na mente. E é assim que ele fala conosco. Então, se você estiver em oração e você tiver um pensamento, um sentimento, uma visão, uma audição, não tenha dúvidas. É Deus falando com você. Amém? Vamos orar para encerrar? Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque tu estivesses trazendo a revelação para nós, ó Pai amado, a revelação daquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Senhor, assim como tu fizestes com Josafá, ó Pai amado, eu te peço que tu estejas se fazendo e se manifestando através da nossa vida, através dos seus profetas, ó Pai. Fala conosco, Senhor, que tu estejas levantando homens e mulheres de Deus para falarem conosco, para que nós possamos seguir aquilo que seja conforme a tua palavra. Que os exércitos que estão ao redor, ó Pai amado, que estão tentando nos atacar, que eles possam ser desbaratinados assim como foram os exércitos inimigos do rei Josafá. Que eles possam ser desbaratinados e que nós possamos recolher os despojos, porque sim, nós vamos acreditar na tua palavra. Nós vamos acreditar na tua profecia, nos teus profetas, ó Pai. E em nome de Jesus eu quero declarar que essas pessoas, ó Pai, viverão um tempo de profecia, um tempo profético na vida delas, ó Pai amado, que elas vão viver, ó Pai amado, um tempo de abundância de profecias, um tempo de abundância, ó Pai amado, de mensagens do Senhor, que em nome de Jesus elas possam ouvir a sua voz, ver a sua voz, ó Pai amado, que eles possam ver a Ti, ó Pai amado, que eles possam Te sentir, Senhor. Em nome de Jesus eu declaro uma semana de vitória para todos eles, eu declaro um tempo, Senhor, de prosperidade, um tempo de paz, um tempo de alegria sobre a vida deles, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a semana de vocês, que vocês tenham uma semana de vitória, que vocês tenham verdadeiramente uma semana abençoada, que Deus possa se manifestar na vida de vocês poderosamente nessa semana e que vocês possam sentir a paz. Deus abençoe vocês, queridos. By your side, I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine
Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when that day comes and I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I would do is forever, forever worship you. I can only imagine, yeah. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. I can only imagine. Yeah, I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when all I would do is forever, forever worship you. I can only imagine.